Glória a Deus. Eu quero, antes de entrar no tema desta manhã, apresentar para vocês a minha família. Hoje eu consegui vir com todo mundo. Deixa eu apresentar para vocês, está ali a minha esposa, Juliana, com meus filhos, a Luísa, a Sofia, o Lucas e a Bela. Então ali, uma salva de palmas para eles. E hoje, em especial, dia 12 de julho, a minha primogênita está celebrando 12 anos, está comemorando aniversário hoje. Parabéns, Luísa, amamos você, que seja um ano maravilhoso na sua vida, que alegria, viu? Então esse aí é o pessoal que faz meu coração bater mais forte, o pessoal que me deixa assim, sem ar e com muita intensidade, muita paixão. Esse pessoal é por quem eu dou a minha vida e amo demais a Ju e os meus filhos. Bom demais. Então, vamos seguir nos milagres. Isso é um milagre, né, gente? Pensa, filhos são um milagre, filhos são presente do Senhor, a geração da vida, o processo de formar, de gerar. Isso é um grande milagre. A vida é um milagre e Deus ele tem feito tantos milagres no nosso meio e muitas vezes a gente nem se dá conta, a gente nem nota, a gente nem agradece. E eu quero começar aqui aquecendo, aumentando a sua fé, preparando o seu coração, porque nós vemos muito, todas as vezes que Jesus ele fazia um milagre, ele operava uma cura, o que ele falava? O que ele falava? A sua fé. A sua fé. Existe uma combinação impressionante entre o poder de Deus e a nossa fé. Eu, certa vez, participando de uma conferência sobre milagres, sobre fé, eu ouvi uma ilustração que me ajudou muito a entender sobre isso, e eu queria que você entendesse isso. Eu quero começar essa manhã ativando isso no seu coração. Pense em um carro potente. Você gosta de carro? Não sei se você gosta de um carro, talvez um carrão assim com um motor V12, ou talvez um carro elétrico moderno que nem faz barulho, parece que ele está desligado, mas tem um torque, um arranque impressionante. Pense em um carro muito potente, um motor robusto, um motor talvez de um caminhão, de um truck, de uma carreta, de um trator, eu não sei. Quando você pensa naquele motor, há poder naquele motor? Há ou não há? O motor, um grande motor, ele tem uma força e ele consegue fazer um grande movimento. Ele consegue fazer uma mágica, um milagre, é um poder gigante que está contido naquele motor. Mas aquele motor, ele não faz nada se ele não estiver ligado. Eu gosto de fazer perguntas, gente. Eu vou fazer perguntas. Eu quero que vocês, a pergunta é importante para você entrar aqui, para você pensar, para você raciocinar. Então o motor não faz nada se ele não estiver ligado. E onde que entra a nossa fé nessa história? A nossa fé é a chave. É a sua fé que tem o poder? O poder não está na chave. O poder está no motor. O poder está em Jesus. O poder está no mover do Espírito Santo. O poder não é nosso. Mas, para nós acessarmos o poder, nós precisamos ligar com a chave da fé. Por isso Jesus, em cada milagre que ele operava, ele falava: vai, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Nossa, eu nunca vi em lugar nenhum uma fé como essa. Pode ir, já foi feito como você creu no seu coração. Então em todos os milagres, você vê assim, dezenas de milagres de Jesus, em todos eles ele menciona sobre a nossa fé. E nesse mês de cura, nesse mês de milagre, eu quero ativar a sua fé. Talvez você vai agora orar como o pai daquele menino endemoniado. Jesus perguntou para ele: você crê? Ele falou: Senhor, acho que eu creio mais ou menos, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Foi assim a oração que aquele pai fez para o Senhor. Então eu queria que você orasse agora. Eu quero que você ore colocando a sua fé diante de Deus. Você pode já começar também a colocar diante de Deus o seu problema, a sua causa,
o seu milagre, a sua cura. Hoje nós estamos falando de cura, em cada um dos domingos nós estamos focando em um tema diferente. Então, dentro desse mês da Casa de Milagres, no mês passado nós falamos sobre transformação de vidas. Hoje nós vamos falar de cura emocional, de cura física, e nós vamos ter um momento especial de oração. Em todos os cultos nós estamos tendo palavras um pouco mais curtas e momentos de oração ao final. Eu quero que você venha à frente, eu quero que a gente chame os pastores e os líderes, e a gente vai orar uns pelos outros aqui. Então nós estamos tendo cura, milagre. Então no primeiro domingo, transformação de vida. Hoje nós vamos falar sobre cura física e emocional. No próximo domingo, sobre família e cura familiar. E no último domingo de julho, fechando a série, nós vamos falar sobre a área financeira. Então em cada domingo são 8 pregações diferentes. Então o que eu estou pregando agora de manhã vai ser outra mensagem diferente que o pastor Alexandre pregará hoje à noite. E no próximo domingo, então no total são 8 mensagens. E nas células durante a semana também outras mensagens. Então no total são 12 mensagens distintas dessa série e um mês especial de cura, e nós estamos todos na Casa de Milagres, amém? Então agora que você já entendeu onde você está, que você já entendeu o que Deus quer fazer nesse mês, eu quero que você apresente para o Senhor o seu problema, a sua necessidade, talvez uma cura física, uma cura emocional que você precise hoje, e eu quero que você converse com Jesus, seja muito sincero a respeito da sua fé. Como que está a sua fé? Ela está forte? Você está com a chave já aí balançando na mão, pronto para ligar esse motor? Ou você está ainda inseguro, você está ainda com dúvida, com medo? Fala sobre isso com o Senhor. Eu vou te dar um minutinho, eu queria muito que você orasse e apresentasse o seu coração diante dele. Senhor, nós não temos nenhum problema em reconhecer que o Senhor é poderoso. Não há dificuldade em nós de dizer que o Senhor é o Criador de todas as coisas e que o Senhor tudo pode. Mas muitas vezes a nossa fé vacila quando pensamos naquilo que o Senhor quer ou fará por nós. E nesta manhã nós apresentamos a nossa vida, nossa necessidade, nosso medo, nossa insegurança. E de uma maneira sincera, assim como aquele pai disse para o Senhor, ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade. Eu oro, Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro que durante todo esse mês o Senhor possa liberar milagres e que o sobrenatural do Senhor se mova de uma maneira abundante, palpável, inegável em nosso meio, e que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Aumenta, Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa expectativa, aumenta a nossa esperança. Manifesta o teu poder em nosso meio, Senhor. Nos dá essa chave da fé, essa chave poderosa que ela liga o motor e ativa todo o poder que o Senhor tem. O poder do Senhor é real, é gigantesco, está disponível, e nós queremos acessar os milagres do Senhor e poder testemunhar de tudo o que o Senhor tem feito e continua fazendo. Nós entregamos a Ti o nosso milagre, nossa necessidade, o nosso problema, nossa enfermidade. Nós apresentamos diante do Senhor e já com os olhos da fé profetizamos que hoje é dia de cura, que hoje é dia do nosso milagre. Fui rápido aqui desligar o microfone, quase que eu dou uma tossida no seu ouvido com esse microfone. Ele é traiçoeiro, que não dá para afastar, né? Porque ele fica grudado na cara da gente. Já tossiu com esse microfone, regados? É horrível, esse microfone é difícil. Mas vamos lá. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Eu já falei um pouquinho sobre isso. E eu creio,
assim, absurdamente que o poder de Deus é o mesmo das Escrituras, o mesmo do livro de Atos, o mesmo do Novo Testamento. Eu creio que o Senhor ainda se move da mesma forma, e o poder de Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, e ele está atuante no meio de uma igreja viva e no meio de uma igreja cheia de fé como a nossa. Por isso, prepare o seu coração para esse mês maravilhoso. Na semana passada, então, nós trabalhamos essas duas mensagens. Na parte da manhã falamos sobre o gadareno. Foi aquele milagre assim impressionante quando Jesus libertou um homem que tinha uma legião de demônios dentro dele. Era um homem que estava totalmente destruído, e nós vimos Jesus restaurando a vida desse homem e como que ele se tornou uma testemunha. Os estudiosos, os historiadores da época defendem que esse homem, esse gadareno, ele foi o homem que pregou e plantou igrejas nas 10 cidades da Decápole, que era a região que ele ficava, do outro lado do mar da Galileia. Jesus fez uma restauração poderosa na vida desse homem. Nós vimos também sobre a cura do leproso, aquele leproso que foi curado logo após o Sermão da Montanha, aquele leproso que Jesus tocou nele, aquele leproso que reconheceu que maior do que a sua lepra física era a sua lepra espiritual, porque de fato a nossa sujeira não é a sujeira da pele. Hoje a lepra tem cura, mas naquela época a lepra, ela simbolizava pecado, ela simbolizava a iniquidade das pessoas, e muito maior do que a lepra física, uma doença física, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. E Jesus, quando ele veio para resolver o maior problema da humanidade, que é a sujeira do pecado. E se nós cremos em Cristo, se nós estamos em Cristo, a nossa lepra, o nosso pecado foram removidos, e glória a Jesus por isso. Hoje então nós vamos falar sobre uma cura extraordinária. É uma das curas assim impressionantes que Jesus fez, e Jesus fez nessa cura uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu imito ele, porque Jesus adorava fazer perguntas, e ele vai fazer umas perguntas muito importantes para nós aqui nesta manhã. Não sei se você já ligou, mas nós vamos falar sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. Quanto tempo que aquele paralítico estava enfermo ali, rodeando aquele tanque? Quanto? 38 anos. O pessoal aqui está afiado aí na Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Quem não sabia que o paralítico estava há 38 anos, eu tenho 2 remédios para você. Primeiro deles, plano de leitura bíblica chamado Sem Parar. Você vai ler 3 capítulos por dia, vai ler a Bíblia toda. Segundo remédio para você, Mova. Vai fazer sua inscrição, vai assistir às suas aulas do Mova, porque a palavra de Deus é vida para nós e nós precisamos meditar nela. Então esse paralítico, ele estava há 38 anos enfermo ali naquela situação. E Jesus foi até ele, e Jesus operou uma cura extraordinária, e é isso que Jesus vai fazer nesta manhã. Jesus veio aqui para te encontrar, Jesus veio aqui para tocar nas suas paralisias, e ele vai curar você nessa manhã. Eu creio nisso. Vamos ler esse texto bíblico juntos. Você pode acompanhar a leitura, está em João capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus saiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Antes de seguir no texto, eu quero só fazer um parênteses, não sei se você sabia, mas esse tanque de Betesda, ele é mencionado no Evangelho de João, e pela descrição de João, você nota que é um lugar grande. Pensa em um banho público, uma piscina pública, um tanque com 5 entradas, com 5 pavilhões, é a palavra original do texto. Era um lugar muito grande, e era um lugar que não era conhecido. As pessoas, os estudiosos, os arqueólogos, os críticos da Bíblia falavam: isso aqui não existe, que tanque é esse?
Que tanque é esse que não existe? E esse tanque foi encontrado há pouco mais de 100 anos atrás. Pensa, desde a época da Bíblia, ficou assim, quase 1900, mais de 1800 anos, a Bíblia sendo criticada, sendo desacreditada, porque não se encontrava esse lugar, um lugar enorme, pertinho, porque aqui fala o lugar, aqui dá o endereço. João ele fala, fica perto de tal porta, perto de tal lugar, o tanque é dessa forma. Ele fala tudo. E quase 2000 anos, esse tesouro arqueológico escondido. Mas há 100 e poucos anos atrás, fazendo escavações ali para reformar uma igreja ortodoxa, eles encontraram o tanque de Betesda. Uma construção enorme lá da época de Jesus. E a palavra de Deus ela é preciosa demais e ela sempre se cumpre, ela sempre se comprova. Seguindo adiante, lá no verso 4. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha aí a pergunta de Jesus. Essa pergunta poderosa que nós vamos voltar nela daqui a pouco. Eu quero fazer um parênteses também a respeito desse versículo 4. Esse versículo 4, os estudiosos da crítica textual, eles explicam que ele não estava no texto original escrito pelo apóstolo João. Esse versículo ele vem em colchete, ele vem com um asterisco em muitas Bíblias, e a questão desse versículo ter sido colocado aí é porque os escribas, porque lá na época do primeiro século não tinha, né, gente, computador, não tinha internet, não tinha inteligência artificial, então os textos bíblicos eles eram copiados manualmente pelos escribas, e os escribas eles sentiram a necessidade de explicar o que é que acontecia. E esse versículo 4 era um misticismo da época, era uma cultura da época. As pessoas acreditavam que lá naquele tanque tinha um movimento das águas e que um anjo vinha ali e que era um lugar de milagres. Então aquele tanque, ele era rodeado por uma aura mística, ele era rodeado por um ambiente assim um pouco até meio pagão. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é importante você entender que aquele movimento de paralíticos e de enfermos naquele tanque tinha a ver com uma expectativa mística de que algo aconteceria ali naquelas águas, e Jesus foi àquele lugar fazer aquela visitinha para ele mostrar para todos quem realmente tinha poder de curar. E o texto segue no verso 7. Jesus, depois de fazer aquela pergunta, você quer ser curado? Então, ele disse ao paralítico, o paralítico respondeu para ele: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então, eu estou tentando entrar, e quando eu for tentar entrar, outro entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Que milagre extraordinário, que cura poderosa, que conversa profunda de Jesus com esse homem. E para a gente poder entender um pouco mais, você se ambientar sobre esse tanque que eu expliquei aqui um pouquinho, eu vou passar um vídeo para você poder se imaginar. Eu queria desafiar você a imaginar que você está ali conversando com Jesus. Enquanto você assiste essa conversa, pense assim, você com seus problemas, com suas paralisias, com seu medo, com a sua enfermidade, e Jesus chegando diante de você e te perguntando: você quer ser curado? Glória a Deus. Nós estamos no meio de uma geração muito paralisada. Existem muitas paralisias, existe uma incoerência, uma contradição enorme. É muito simbólico o fato desse tanque de Betesda chamar Casa de Misericórdia. Num lugar chamado Casa de Misericórdia, que ficava ao lado da Porta das Ovelhas, havia um homem paralisado há 38 anos. Pensa nisso, 38 anos enfermo, paralisado, numa situação humilhante, limitado.
E muitas vezes, dentro das igrejas, existem muitas pessoas assim, que não experimentam do milagre, não experimentam da vida plena, do evangelho completo que Jesus tem para nós. E nós estamos aqui como ovelhas do Senhor, dentro das igrejas, nessa casa de milagre, nessa casa de misericórdia, mas nem sempre você, eu, acessamos todo o poder do Senhor, tudo que Ele tem para nós, e ficamos presos a enfermidades, a mentalidades, a pecados. E o Senhor quer libertar a gente, Jesus quer nos levar a viver a palavra dEle de uma maneira completa. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. O Evangelho, ele é poderoso para nos perdoar os pecados, para nos transformar, para nos libertar, para nos dar vida nova e plena. E nós não podemos aceitar ou nos conformar em viver num ambiente aqui, beleza, eu estou aqui na igreja e eu já ouvi falar de Jesus, então isso basta. Não, o Senhor te convida a viver tudo que Ele tem para você. Amém? E é muito forte nessa conversa, existe uma das coisas que são destacadas nesse texto bíblico e nessa conversa, que é o fato dele estar há 38 anos, e de ele estar frustrado com a condição dele há 38 anos. Ele destaca, ele fala, quando eu tento entrar na água, e a esperança de cura e de milagre dele estava naquele tanque, estava naquelas águas, o tanque de Betesda, além desse misticismo e dessa lenda que se formou ali no primeiro século, ele era um tanque de purificação. Ele ficava muito perto do templo, ele ficava perto da porta das ovelhas. Por quê? Porque a água desse tanque ela era usada para lavar as ovelhas que vinham de Belém para os sacrifícios no templo. Ele ficava logo atrás do templo, pertinho do templo, e essa água também era usada como um banho de purificação. Então as pessoas se purificavam ali, iam para o templo, e era um lugar assim de águas, e ele ficava ali. Pense em um passarinho que está há 38 anos preso em uma gaiola. E aí alguém chega e abre a porta da gaiola. Você quer ser curado? Porque sair dessa paralisia te coloca numa posição de liberdade, mas também numa posição de autonomia, numa posição de responsabilidade. E a cura traz uma transformação e uma mudança completa na sua vida. E pode ser que você prefira permanecer com esse sofrimento, porque você não quer o pacote completo que vem com essa vida plena, com essa vida livre, com essa vida abundante que o Senhor tem para você. Tem pessoas que preferem ficar presas numa postura de vítima, numa postura de sofredor, numa postura de eu não sou capaz, eu não tenho condições de trabalhar, eu não tenho condições de me relacionar direito, eu sou assim, eu sempre fui assim, é assim que eu trato, é assim que eu falo. Não, é assim mesmo, na minha casa é assim que eu trato meu cônjuge, é assim que eu trato os meus filhos, é assim, meu temperamento é esse é o meu jeito, eu não sei resolver de outra forma. Eu não dou conta. Você quer ser curado? Não, Senhor, eu não dou conta. Você vê que ele nem responde a pergunta de Jesus, ele fala, eu não dou conta, ninguém me ajuda a entrar no tanque. Será que quando Jesus está aqui te perguntando se você quer ser curado, a sua resposta é sim, eu quero, Senhor? Ou talvez isso te dê dúvida. Talvez Jesus está aqui abrindo a portinha da gaiola e falando, voa meu filho. Você está falando, não, eu não quero voar não, aqui nessa gaiolinha aqui está bem melhor e eu quero permanecer assim. Por quê? Porque às vezes sem perceber a gente pode nos acostumar com alguns padrões que nos adoecem, porque a mudança vai exigir de nós enfrentar nossos medos, e assumir responsabilidades, mudar nossa identidade, mudar nosso jeito de tratar as pessoas, mudar nossa agenda, mudar nossas escolhas. E talvez você construiu toda uma vida desse jeito, e agora te dá angústia, te dá aflição pensar em mudar. Então, algumas perguntas aqui para você refletir. Primeiro, existe alguma dor que sem você perceber se tornou parte da sua identidade?
algum sofrimento, alguma dor, alguma frase que você sempre fala sobre você, que você sempre fala sobre a sua vida, que você fala, é assim, essa é a minha vida, essa é a maneira como eu me enxergo. Existe algo, uma dor, um sofrimento que se tornou parte da sua identidade? Outra pergunta, eu estou realmente buscando a minha cura? Eu só estou querendo um alívio para conseguir conviver com essa dor e com esse problema? E por fim, há alguma mudança que Deus está me chamando a viver, mas que eu tenho adiado por medo das responsabilidades que essa mudança trará? São reflexões importantes para você responder para o Senhor e para você mesmo, antes de receber a sua cura. Diante dessa pergunta, você está doente? Vai ser curado quem? Aqueles que reconhecem que tem um problema, que precisam de ajuda. Porque se você fala, eu não, está tudo bem. Não, mas você tem um vício aqui que está destruindo a sua família. Não, está ótimo, eu não tenho vício nenhum, eu paro quando eu quero, não tem problema nenhum, está tudo ótimo comigo. Enquanto você está dizendo que está tudo bem, não tem cura, não tem milagre, não tem transformação para quem está bem, porque Jesus ele vai operar o poder dele para aquele que reconhece que precisa de ajuda. Então, você precisa chegar nessa situação, nesse passo de fé para poder ser curado. Você precisa reconhecer qual que é o seu estado. Não adianta você ficar negando, fingindo que não, está tudo bem, é só uma gripezinha, é só um resfriado, vai ficar tudo bem. Talvez você esteja sofrendo há anos, a sua família sofrendo há anos, e você negando, eu não quero ajuda, eu não quero tratamento, eu não quero conselho, eu não quero mudar, eu não quero Bíblia, eu não quero célula, eu não quero Deus. Está cheio de gente querendo te dar conselho, cheio de gente querendo orar por você, cheio de gente querendo te ajudar, e você permanece, coração endurecido, resistente, dizendo, não precisa, está tudo bem comigo, eu me viro bem, eu sou assim, sempre fui assim. Talvez seja o dia de você reconhecer adoecimentos e paralisias emocionais que estão te travando. Você carrega uma mágoa de uma traição, de uma ferida, de uma injustiça que você sofreu, pode ser há muitos anos, e a sua vida não anda por causa dessa mágoa, por causa desse ressentimento. Você perdeu a esperança. É assim mesmo, o mundo é difícil, o mundo vai de mal a pior, eu não tenho esperança para mim, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir mudar. Qual é a sua condição? Como você está? Após anos sofrendo com os mesmos problemas, após anos preso no mesmo ciclo, talvez hoje você já esteja preso em uma depressão, um sentimento de rejeição, de frustração. Eu não sei qual é a doença da sua alma, eu não sei como que as feridas da vida, ou até as feridas físicas, geraram adoecimento emocional em você. E hoje é dia de você fazer um diagnóstico sincero diante de Deus e apresentar os seus sentimentos, as suas emoções e o seu físico diante de Deus. Mais um desdobramento dessa pergunta. A pergunta é, você quer ser curado? E nós estamos trabalhando esses desdobramentos. Terceiro, você já reconheceu, já pensou, talvez hoje pela primeira vez, que a sua cura virá de outro jeito? Porque quando Jesus veio e perguntou para ele, você quer ser curado? Ele estava tão preso naquele tanque, e ele já tinha definido que a cura dele seria daquela maneira, que a resposta dele foi, eu preciso, você vai me ajudar? Você veio aqui, então você vai me ajudar a entrar na água? Aí Jesus falava com ele assim, olha para mim, esquece essa água, você não precisa de nada, você só precisa de mim para ser curado. Talvez você esteja pensando assim, o dia que essa porta se abrir, o dia que esse processo sair, o dia que ela me pedir perdão, que ele me pedir perdão, o dia que acontecer tal sinal, tal coisa. Pode ser que você tenha feito já uma decisão e pensado assim, esse vai ser o método de Deus para me curar, e se não for esse método, não tem outro jeito. Talvez você já tenha tentado outras coisas. Pode ser que você já tenha feito rituais, simpatias, já tenha tentado de tudo. E a cura não veio.
Lá, esse templo, esse tanque de Betesda que ficava ali atrás do templo, era uma mistura danada. Por quê? Porque era um tanque original, judaico, usado para limpar as ovelhas, usado para purificação cerimonial daqueles que iam ao templo. Mas ali, sabe o que estava se tornando na época dos romanos? Aquele lugar, no século próximo, se tornou um templo para culto a Esculápio. Quem sabe quem que é Esculápio? O símbolo de Esculápio é uma cobrinha. Ele era um deus da mitologia grega. E ele foi quem deu origem à medicina. O símbolo da medicina tem o símbolo, lá no brasão da medicina tem o símbolo lá de Esculápio, que era um deus romano que era cultuado, um deus pagão romano cultuado ali. E, na época romana existiam mais de 400 templos a Esculápio. Por quê? Era um povo que vivia em guerra, viviam feridos, viviam machucados. Em todas as cidades importantes romanas eles estavam colocando água. Os templos de Esculápio sempre tinham água, era água com culto a esse deus pagão. E aquele paralítico estava ali naquele ambiente e pensando, se eu for nesse ritual, se eu rezar desse jeito, se eu fizer tal promessa, se eu fizer tal coisa. E ele estava ali naquele ambiente, achando que esse método, ou esse ritual, ou esse misticismo iria curá-lo. E você pode estar com o seu problema sendo arrastado por anos. Talvez você já tenha tentado vários métodos, várias fés, e Jesus está falando, ei, olha para mim, você não precisa de nada disso. Você só precisa de mim. Você só precisa de crer em mim e de confiar no meu poder, porque eu posso curar. Note que o paralítico nem respondeu a pergunta de Jesus. Por quê? Porque ele estava preso naquele método, naquela situação, naquelas águas, naquilo que ele tinha criado. Ele estava ali diante do Rei dos Reis, ele estava ali diante do Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e queria que alguém carregasse ele para entrar naquela água. Você está hoje diante do Rei dos Reis. Você vai ficar apegado ao seu passado, apegado à sua paralisia, apegado aos seus métodos, à expectativa que você criou, de que tal sinal, de que tal coisa tem que acontecer, ou você vai abrir mão disso tudo, olhar para Jesus e permitir que Ele toque na sua vida. Última aplicação para a gente orar, inclusive a banda, se quiser já subir, já se preparar, que nós vamos agora ter um tempo de oração. A última pergunta é, você sabia que Jesus é atraído para o mais necessitado? João, ele afirma que havia uma multidão de enfermos naquele local. Se você lembrar do texto que nós lemos lá no verso 1, fala, havia uma multidão de cegos, de aleijados, de surdos, era um monte de gente doente. E Jesus, ele foi lá, curou um e saiu. Nós temos muitas necessidades aqui. Quem será que Jesus vai tocar nessa manhã? Quem será que Jesus vai olhar e vai ver o coração quebrantado, necessitado, e vai olhar e falar, olha, tem tanto tempo que essa moça, que esse rapaz, que essa pessoa, que essa senhora está sofrendo. Tem tanto tempo. Eu vim aqui para tocar na vida dela. O coração de Jesus, ele é atraído como que um imã para quem tem fé, para quem busca, para quem necessita, para quem é quebrantado. E nós queremos ser como esse imã aqui, todos nós como esse imã, atraindo a presença do Senhor, atraindo o favor dele, a graça. Nós precisamos dele. Não há nada de místico aqui, não há nada de ritual aqui em nós, não temos um ritual para fazer, não temos um misticismo para fazer, eu não tenho poder algum. Mas nós, dependentes da graça, do favor do Senhor, vamos agora orar e apresentar nossas petições, apresentar nossas paralisias, apresentar nossas enfermidades físicas, emocionais. Vamos apresentar para o Senhor. E eu creio que Ele vai agir. Jesus, Ele fez essa promessa, Ele disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E o Senhor está aqui. Por quê? Porque o que mais interessa a Ele
é a restauração. Sabia disso? Você sabia que a coisa mais importante para Jesus nessa terra é agir restaurando as pessoas? De onde que eu tirei isso? Ele mesmo diz. Olha que interessante, quando Jesus ele estava lá na cidade onde ele cresceu, e ele foi se apresentar, ele ficou 30 anos quietinho, caladinho. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia que ele era o Messias. Quando chegou o tempo dele, ele começou a fazer os primeiros milagres, começou a chamar os primeiros discípulos, e ele foi lá na sinagoga, lá em Nazaré, onde ele cresceu. E ele foi então se apresentar. Olha o que ele disse sobre si mesmo. Ele abriu o livro de Isaías, ele pegou um texto de Isaías e ele se apresentou e ele disse, Jesus, cadê? Precisa? Sumiu, não disse mais. Então eu vou ler daqui, você crê, você confia, tá? Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. É assim que Ele se apresentou. Ele veio para libertar aquele que está cativo, Ele veio para curar aquele que está enfermo, Ele veio para restaurar a nossa vida. Essa é a missão dEle. E se há alguém que precisa dEle, que crê nele, é em direção a nós e a você que o favor e o amor do Senhor vai se dirigir. Amém? O paralítico foi milagrosamente curado, porque Jesus estava lá, porque o poder dele se manifestou. E a pergunta que não quer calar é: você quer ser curado? Você quer ser curado? Nós vamos apresentar nossos pedidos ao Senhor, e eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Coloque-se de pé. Nesse momento eu quero desafiar você a colocar os seus olhos em Jesus. Em Jesus. Eu estou aqui apenas como um facilitador. Espírito Santo, eu peço que Deus, eu desapareça aqui, que o Senhor apareça. Convém que a banda, que qualquer ritual, qualquer misticismo, que tudo isso desapareça. E que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós olhamos para o Senhor Jesus agora. Coloque os seus olhos em Jesus. Não coloque os seus olhos em mim, não coloque os seus olhos em nada além de Jesus. Agora Jesus está aqui e eu quero que você comece a falar com Ele. Eu vou dirigir algumas orações e eu vou dar oportunidade para algumas pessoas virem também aqui à frente, mas eu quero que você aproveite esse tempo e já comece a orar, já comece a falar com o Senhor. Abra a sua boca, eu quero ouvir a sua voz. Mais do que isso, o Senhor quer ouvir a sua voz e eu quero que você fale com Ele nessa hora. Nós vamos orar aqui. Eu quero que você que reconhece que precisa de Jesus, talvez você está hoje aqui e está entendendo que Jesus é poderoso, Jesus pode fazer muitas coisas por mim, mas Jesus pode me tocar, Jesus, Ele pode me salvar, me transformar. Pode acender um pouquinho da luz, não precisa apagar tudo não, deixa um pouquinho de luz, isso. Eu quero que você coloque os seus olhos em Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo. Fala com Ele assim: Senhor, eu apresento a minha vida a Ti. Eu apresento todas as áreas da minha vida ao Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que as minhas paralisias são problemas que estão acima da minha força,
que eu não tenho condição de resolver, de me curar sozinho, de me salvar sozinho, e por isso eu venho aqui diante de Ti, dizendo: só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode me tocar, só o Senhor pode transformar a minha vida. Eu reconheço isto nesta manhã, eu coloco os meus olhos em Ti, Jesus, porque o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha salvação. Eu apresento para o Senhor os meus pecados, os meus problemas e as minhas necessidades, e eu peço que o Senhor toque a minha vida nesta manhã. Eu peço que o Senhor me salve, eu peço que o Senhor me liberte, e que hoje seja o início de uma nova fase na minha vida, que hoje seja um divisor de águas na minha vida, que eu nunca mais seja o mesmo por causa desse encontro que eu estou tendo com o Senhor nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós fazermos algumas orações temáticas de cura, eu queria saber se alguém nesta manhã fez esta oração que eu acabei de conduzir pela primeira vez. Essa oração é uma oração que você está dizendo: eu preciso do Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso de ser tocado. Alguém que nunca tinha feito uma oração como essa está fazendo pela primeira vez? Faz um sinal para eu te conhecer. Quem está orando? Eu estou entregando minha vida para Jesus. Amém. Tem mais? Amém. Quem mais? Pode levantar sua mão, eu quero conhecer você. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Quem mais? Olha, estou vendo algumas mãos lá no fundo. Quem está dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor? Olha, eu creio que o Senhor Ele vai fazer muitos milagres ao longo desse mês, mas o maior de todos os milagres é a salvação, porque Jesus deixou o céu, veio na terra, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e esse é o maior milagre. Não existe milagre comparado ao perdão dos nossos pecados, e esse é o maior. Então eu quero que você fale: Jesus, olha, eu estou aqui, eu estou entregando minha vida para o Senhor. Se você está fazendo isso, você vai ser o primeiro. Nós vamos aqui receber muitas pessoas à frente, mas você vai ser o primeiro. E se você levantou a sua mão e você está dizendo que sua vida agora é de Jesus, vem aqui à frente, que a igreja quer orar por você. Se você viu alguém com a mão levantada, traz essa pessoa. O meu amigo Wagner já está trazendo o irmão ali. Quem vai? Se você viu pessoas com a mão levantada aí perto de você, dá um abraço a essa pessoa, traz ela aqui à frente. Eu vi uma moça, eu vi um rapaz aqui. Podem vir. Me ajuda a acompanhar aqui, ó, essas pessoas. Pode vir. Mesmo que ninguém te acompanhe, pode vir, moço. Vem. Vem que aqui, quando você chegar aqui na frente, alguém vai te ajudar. Pode vir aqui na frente. Se você está dizendo: Jesus, eu estou pedindo hoje perdão dos meus pecados, eu estou entregando a minha vida para o Senhor, saia do seu lugar, que nós queremos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Há mais alguém? O espaço está aberto. É uma oportunidade preciosa para você receber essa oração. Quero que a igreja estenda as mãos sobre essas pessoas. Se você quer vir, ainda dá tempo, viu? Senhor, nós oramos abençoando a vida desses irmãos preciosos que nesta manhã estão declarando: eu sou de Jesus, eu entrego a minha vida, eu dou o meu coração a Ele, e eu peço que o Senhor me perdoe dos meus pecados, que o Senhor restaure a minha vida, e nós pedimos aqui como igreja que assim seja feito, que os pecados sejam perdoados, que o milagre da salvação aconteça, e que hoje seja um marco, um divisor de águas na vida deles. Nós desligamos como igreja toda a consagração do passado, nós quebramos toda prisão, todo engano, toda dureza, toda legalidade causada pelo pecado. Nós anulamos agora por causa do sangue de Jesus e abençoamos essas vidas para serem livres e para viverem como ministros, como missionários, como homens e mulheres de Deus na nossa geração. Assim nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, eu queria pedir que vocês primeiro recebam a salva de palmas da igreja. Muito bom. Parabéns, viu? A nossa equipe ali de colete, a gente tem uma salinha bem aqui do lado, onde a gente quer entregar para você uma Bíblia de presente, a gente quer anotar o seu nome, é bem rapidinho. Então eu queria pedir para vocês acompanharem ali a nossa equipe, só para a gente anotar o seu nome e te dar um presente. E vamos ali, pode ir com eles. Você que veio, vai com ela, vai com ela.
Vamos lá. Nós vamos então agora continuar nessas orações e eu quero dar a oportunidade para você vir à frente. E eu quero começar por você que está com alguma enfermidade física. Se você tem alguma enfermidade física e você quer cura, saia do seu lugar e venha aqui à frente que nós vamos orar. Pode ser qualquer enfermidade física, pode ser uma dor, pode ser um pino na coluna, pode ser um câncer, pode ser uma doença autoimune, não importa. Se você tem uma enfermidade física, uma esterilidade, venha aqui à frente porque o Senhor está aqui. Pode vir mais para frente para dar espaço para as pessoas virem. Se você quer receber uma oração de cura, saia do seu lugar. Eu quero pedir que os nossos líderes, nossos supervisores, coordenadores tenham muita liberdade nessa hora. Você pode vir, você pode pôr a mão sobre a vida das pessoas, você pode orar por elas. Eu não sei, Lucas, se é possível conseguir um olhinho para deixar aqui na frente. Então nós vamos orar. Você pode apresentar. Agora você vai colocar os seus olhos em Jesus. Não sou eu, não é o seu líder, é o Senhor. Jesus está aqui. Olha, líder, supervisor, pastor, nós temos óleo aqui no palco. Se você quiser pegar o óleo, ungir essa pessoa, a palavra de Deus fala que nós devemos ungir o enfermo com óleo e ele vai ser curado. Ó, tem mais óleo do lado de cá, tem óleo aqui no meio, tem óleo aqui do lado de cá. E nós vamos orar. Apresente seu pedido a Deus. Apresente, peça ao Senhor para te curar, em nome de Jesus. A banda vai nos dirigir em uma música e você que veio aqui à frente, peça a Deus, peça para Ele, fala com Ele que Ele vai tocar você e nós vamos orar por você também juntos. O nome de Jesus é todo poderoso. O nome de Jesus é o nome mais alto que existe. Não há outro nome como o nome de Jesus. E Ele tem poder para salvar, para curar, para libertar. Eu quero chamar aqui à frente você que precisa de cura na área emocional. Talvez você tenha lutado com depressão, ansiedade, fobias, vícios, não importa. Se você tem alguma questão emocional, que você quer cura, que você quer ser tocado pelo Senhor, venha. Você que está aqui buscando uma cura física, pode permanecer, continue aqui à frente. Mas você que quer uma cura nas suas emoções, saia do seu lugar que nós vamos orar por isso. Apresente o seu pedido a Deus, fale com Ele. Jesus está nesse lugar, Jesus está aqui. Nós estamos em uma casa de milagres. Nós estamos nessa casa de milagres. Apresente o seu pedido ao Senhor. Coloque as suas emoções diante de Deus agora. Coloque as suas emoções. Eu queria pedir que todos que estão nesse salão, se você puder colocar a mão na sua mente assim, coloque a mão na sua mente e comece a orar. Comece a orar, fala assim: Senhor, me dá a mente de Cristo. Senhor, eu quero renovar a minha mente. Eu quero aprender a pensar e a sentir como Cristo. Senhor, me ajuda a entender as minhas próprias emoções. Me ajuda a entender aquilo que me causa dor, que me causa confusão, que me causa tristeza, que me causa ansiedade. Me ajuda a entender as minhas emoções, Senhor. E me ajuda, Deus, a lidar com as minhas emoções, assim como Cristo lidava tão bem com as emoções dele. Senhor, nos dê a mente de Cristo. Toca, Senhor, na nossa mente, toca no nosso coração, toca nas nossas emoções. Nós submetemos as nossas emoções ao senhorio de Cristo. Pedimos, Senhor, nos dê uma mente renovada, um coração renovado, emoções renovadas. Por favor, Senhor, toca nas nossas emoções, toca na nossa vida por completo, toca nos nossos relacionamentos. Oh Jesus, eu oro que o Senhor cure nesta manhã pessoas que estão deprimidas. Eu oro que o Senhor cure pessoas que têm lutado contra a ansiedade.
que tem lutado contra vícios, fobias. Eu peço que o Senhor toque, cure essas pessoas. Em nome de Jesus eu repreendo toda tristeza, todo espírito de morte, eu repreendo toda fobia, eu repreendo toda ansiedade. Em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade, seja ela física ou emocional. Eu te dou uma ordem: enfermidade, bata em retirada, em nome de Jesus. Se existe algum espírito maligno que está colocando uma enfermidade, eu ordeno o espírito maligno, deixa a vida dessa pessoa agora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Se há alguma dor, algum bloqueio, algum impedimento, alguma enfermidade causada por espírito maligno, espírito de enfermidade, vai embora agora, em nome de Jesus. Eu ordeno câncer, vai embora, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo mau funcionamento neurológico seja restaurado, regenerado, em nome de Jesus. Eu oro e eu aqui no mundo espiritual libero uma palavra de cura da esterilidade. Se existe alguém aqui estéril, se existe alguém aqui querendo gerar filhos e que não está conseguindo, toda esterilidade seja removida em nome de Jesus. Senhor, abre o ventre, libera, Senhor, libera filhos naturais e espirituais. Que essa série de milagres seja marcada por casais estéreis sendo liberados para engravidar. Que o Senhor faça esse sinal e que aquele que está tentando gerar filhos possa engravidar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dar a última oportunidade. Se você de alguma maneira desistiu da vida, falar, não é pra mim não, tô desanimado demais, essa minha paralisia, talvez você sinta como esse paralítico, tem 20 anos, 30 anos que eu não consigo mudar, eu desisti. Se você quer que Deus renove as suas esperanças, que Deus te toque, que Deus te cure, vem aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Se você desistiu da vida e você que estava aqui à frente já orando, pode permanecer. Aqui é lugar aberto, é lugar de trânsito, e você apresente sua vida aí diante do Senhor. Vamos orar? Fale sobre isso com Deus. Fala: Deus, renova as minhas esperanças, renova as minhas esperanças. Senhor, eu te apresento a minha vida e eu peço que o Senhor me cure, que o Senhor me liberte, que o Senhor me transforme. Transforma, Deus, minha família, transforma minhas emoções, transforma minha espiritualidade, transforma, Deus, meu casamento, meu trabalho, minhas finanças. Eu apresento a minha vida. Eu peço que esse mês, essa série, esse dia seja ao mesmo tempo de cura, de libertação, de transformação completa na minha vida. Eu olho para Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio no Teu poder. E eu recebo do Senhor a minha cura, o meu milagre, a minha renovação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto declarando: há poder em Seu nome, Jesus. E nós vamos encerrar esta manhã adorando, celebrando e recebendo o nosso milagre. À noite o pastor Alexandre vai falar sobre uma outra cura, uma outra palavra. Então você venha e traga a sua célula e seus convidados.